Olá a todos, 46º episódio do CBcast Unai. 30 minutos é o novo prazo aqui que nós temos de conversa, de diálogo, e hoje comigo, tema super interessante e diferente do que a gente vinha tratando, porque hoje nós vamos falar sobre cidadania portuguesa, descomplicando a documentação, com o especialista Luender Batista. Seja muito bem-vindo, Luender, ao nosso programa. E espero que todo mundo se divirta aí com essas informações importantíssimas que você tem para falar hoje. Muito obrigado, é uma grande honra ter esse convite de participar do CBcast, esse programa informativo com caráter social, então fico muito feliz. A gente observa quantas pessoas estão vindo, estão contribuindo, e eu quero aqui hoje contribuir com a minha área de atuação. Maravilha. E o Luender Augusto de Jesus Batista, ele é advogado atuante na defesa dos direitos e garantias fundamentais, ele é especialista em direito migratório, vistos, nacionalidade, residência, direito trabalhista, seguridade social e também demandas internacionais, de direito internacional em geral. Ele é professor na formação, formado em direito, então, e vai nos falar sobre a cidadania portuguesa. Para começar, Luender, nós queremos saber, a cidadania portuguesa se tornou hoje um tema de grande interesse para nós brasileiros. Para começar, por que ela é tão desejada assim? E quais são as principais vantagens de um brasileiro obter a cidadania e a nacionalidade? Tem uma diferença aí, você vai explicar para nós, que obtém esses dois fatores, esses dois vínculos com Portugal. Ótimo, a gente pode começar o público com um pontapé inicial. Nós estamos vivenciando um movimento imigratório muito grande, sobretudo para Portugal. Portugal hoje é o segundo país do mundo com a maior quantidade de brasileiros imigrantes. Nós só perdemos para os Estados Unidos. Então isso traz à tona uma série de dúvidas, uma série de informações. E quando nós falamos de uma cidadania portuguesa ou de uma nacionalidade portuguesa, a gente lembra de um vínculo histórico. Existe uma relação histórica entre Brasil e Portugal que é uma relação inseparável. Nós fomos colonizados e dessas colonizações geraram vários frutos. Então o que hoje acontece de portugueses, de brasileiros indo para Portugal, aconteceu lá atrás com os portugueses vindo para o Brasil. Desde a colonização, as explorações, os momentos de crises, dificuldades. Então hoje os brasileiros buscam vários países para tentar uma melhor qualidade de vida, e Portugal tem sido um destino muito próprio. E tem sido muito próprio pelo fato de nós termos essa semelhança. A mesma base cultural, o mesmo idioma, ainda que haja algumas variações. Essa relação facilita muito a adaptação. Quando a gente fala de alguém que vai para os Estados Unidos, que vai para um país de origem germânica, a adaptação de comunicação, que é a base social principal, é muito mais difícil. Então, as pessoas tendem, grande parte delas, a escolher o que traz mais conforto, mais familiaridade. E hoje o Portugal oferece muitos outros aspectos também, Luender, como a segurança. É um país muito seguro. É um país muito seguro, é um país extremamente acolhedor. E eu acho que esse tipo de programa aqui serve também para a gente desmistificar alguns temas. A gente vê muito que as redes sociais hoje elas são utilizadas para propagar notícias, mas muitas vezes elas não se apegam às notícias positivas. Exato. Quando você tem um fato de discriminação, um fato de xenofobia... Esse é um ponto que eu queria chegar. Portugal está mais nervoso com essa situação. Os portugueses estão incomodados com esse aumento de imigração brasileira, ou eles recepcionam os brasileiros de maneira assim tranquila, ou existem exceções aí que realmente são questões pontuais? Eu digo que Portugal demorou muito a tratar o tema imigração como deveria ter sido tratado. Nós temos um país que geograficamente ele é pequeno e ele abriu muitas portas por precisar demais da mão de obra migratória. Certo. E a partir do momento que ele abre as portas demais, chega um momento que essa imigração estava desenfreada, totalmente descontrolada. Então eles precisaram realmente colocar mais regras, precisaram colocar mais critérios para selecionar o perfil do imigrante que vai para lá. Mas de maneira geral, principalmente nós brasileiros, e eu digo isso com propriedade, 8 anos trabalhando em Portugal, vou todos os anos presencialmente, sim, tenho colegas brasileiros que vivem lá há muitos anos, nós somos muito bem acolhidos. Isso. Só que de maneira muito pontual, o português e o europeu, de maneira geral, sim, ele é muito criterioso com as suas regras, com seus valores. Então eu digo que o imigrante que vai com a intenção de trabalhar, de respeitar as regras, perfeito, de respeitar os costumes, vai ser muito bem acolhido. Ele vai ser muito bem acolhido. Ótimo. E eu vejo você comentando vários pontos sobre a mudança de legislação, novidades da legislação. A legislação sobre nacionalidade portuguesa, ela passou por algumas mudanças recentes. Quais foram essas principais alterações, doutor Luender? E que você possa aqui nos citar para o brasileiro que tem esse interesse, que impacto aí na elegibilidade dos descendentes,
especialmente para aquele que tem avô ou bisavô português? Ótimo, esse é um excelente ponto. Principalmente quando a gente fala de alterações, nós tivemos algumas mudanças na lei de estrangeiros. É o principal instrumento legal que regula as nossas relações imigratórias é a lei de estrangeiros. Essa lei ela sofreu algumas alterações que ainda não foram publicadas pelo presidente da República, que ainda não foram sancionadas, mas ele já externou publicamente que o vai fazer. Dentre as alterações, eles tentam eliminar a possibilidade da pessoa ir como turista para se legalizar lá dentro. Isso era muito comum. As pessoas iam como turistas e convertia o visto em algo permanente. Havia um instrumento específico para isso, chamado manifestação de interesse. Então, eu entrei como turista em Portugal, eu manifesto meu interesse em legalizar e eu legalizava. Só que isso criou um efeito totalmente recessivo, porque as pessoas deixaram de fazer a via correta e começaram a ir como turistas já com a intenção de permanecer. Ou seja, criaram uma regra, o que era uma exceção. O que era uma exceção, perfeito, exatamente isso. Então eles eliminaram praticamente essa possibilidade. Então hoje o imigrante que ele quer ir para Portugal, ele detém de vários tipos de vistos, cada qual para uma especialidade, visto para procura de trabalho, visto de trabalho, visto de estudo, empreendedores, profissionais qualificados. Existem categorias que vão enquadrar as pessoas que pretendem migrar. Então não há motivo para a pessoa hoje ela ir como turista. É claro que às vezes as informações que circulam como facilidade, não vem que você consegue se legalizar depois, não compensa. Eu tenho clientes no escritório que estão lá há mais de um ano e meio, tentando se legalizar e ainda não conseguiram. Quando você faz o caminho correto, o doutor Rafael, por exemplo, aplica um visto, já vem com a data, geralmente com a data da sua entrevista, já vem tudo organizado. Então, fazendo o caminho correto, os obstáculos que você vai enfrentar são muito menores. E a pessoa vai ter segurança jurídica. E a pessoa tem segurança. Tranquilidade. Então, o principal ponto de alteração foi essa impossibilidade de ir como turista para se legalizar, reforçando a necessidade dos vistos de residência. É aí que entra aquele principal ponto do início da nossa conversa. Qual que é a diferença, então, entre eu, que vou com visto, e alguém que detém a nacionalidade portuguesa? Se eu vou com visto, eu vou obter um título de residência. Certo. É o documento que me permite viver e trabalhar em Portugal. Perfeito. Se assemelha, que as pessoas conhecem muito, o green card norte-americano, estadunidense, é basicamente a mesma coisa. Então eu posso viver, eu posso trabalhar, eu posso exercer uma série de direitos políticos, tenho minhas obrigações, eu tenho ali uma cidadania, eu vou ser tratado como um cidadão. Perfeito. Mas com algumas ressalvas. Agora, se você é alguém que tem a possibilidade de uma nacionalidade portuguesa, você não será tratado mais como o imigrante, você não será tratado mais como alguém que tem um título de residência, você é um nacional português. E quais são as principais vantagens? Você não tem só Portugal. A nacionalidade portuguesa ela vai te abrir portas para a Europa inteira, para estudar, para trabalhar. O país está próximo de tudo. Ali, né? Ele está próximo de tudo. Ele está próximo de tudo e, ao mesmo tempo, ele está longe dos grandes problemas, porque ele faz divisa com a Espanha e com o Oceano Atlântico. Então, ele está muito bem situado quanto a isso. E muitas pessoas vão com a nacionalidade, mas é pensando em estudar, é pensando em empreender, é pensando em sair para outros espaços para somar. Você tem ali o espaço europeu inteiro à sua disposição, sem contar que quando você vai para outros países, por exemplo, os Estados Unidos, se você tem nacionalidade portuguesa, você não precisa daquele visto de turismo, que hoje está difícil para os brasileiros conseguirem. Então, é uma série de vantagens. Eu vejo muito agora famílias tentando resgatar a nacionalidade, pensando nas próximas gerações, para estudo, para formação, para visita, para cultura. Então, assim, são inúmeras as troca de informações, networking, né? Com certeza. Trabalho, aprimoramento de aprimoramento. E sem falar que Portugal é um país muito bonito, culturalmente muito específico, a temperatura lá é amena, no inverno, é agradável. 270 dias de sol, em média, né, Luiz? Então, assim, é um país muito chamativo mesmo, muito para nós brasileiros. E qual é o passo a passo fundamental para iniciar um processo de obtenção dessa cidadania portuguesa, Luiz? Ótimo, aí é o principal ponto. Se eu não vou me enquadrar em um dos vistos, apesar que eles atendem basicamente todos, se eu tenho uma pretensão de ter uma nacionalidade portuguesa, eu tenho que analisar quais são as modalidades, né, quais são as espécies. A nacionalidade portuguesa, ela tem critérios de ascendência. Sim. Então, atualmente, com a lei que está em vigor, a lei de nacionalidades, ela permite que a nacionalidade portuguesa seja passada para filhos e para netos. Ótimo. Apesar das pessoas divulgarem o bisneto, essa figura ela não é prevista. Ela é divulgada, na verdade, ela existe para filhos e para neto. O bisneto, ele pode? Pode, desde que o filho ou neto a tenha requerido anteriormente. Então, imaginemos, eu sou bisneto. O meu pai é neto de português.
Se o meu pai reconhece a sua nacionalidade, eu passo a ser filho de português. E aí eu vou repassando, ademais eu vou passando de geração Não vai em geração. estendendo a geração, né? Não, vai mantendo. Vai mantendo. Exato. E esse é um ponto importante. Se você é filho ou neto, ou até mesmo bisneto, mas há o filho ou neto presente, é importante reconhecer, porque se o filho ou neto vierem a falecer sem reconhecer, o direito morre com eles. Morre com eles. Então, assim, é até triste, muitas pessoas nos procuram, nossa, o meu avô, meu bisavô era português, quando você vai olhar, nem o filho nem o neto senão, reconheceram. em tese, todos nós poderíamos ir tranquilamente para Portugal, né? Todos nós poderíamos. somos praticamente descendentes, todos nós descendentes portugueses. Esse é o ponto principal. Aí você tem outras modalidades, como pelo casamento, e tem pelo tempo de residência, que isso é bem formidável. Atualmente, com a regra que está em vigor, com 5 anos de residência legal, então fui com visto de residência, não tenho ascendentes portugueses ou não consigo reconhecer. Sim. Entrei, estou vivendo legalmente, completei 5 anos desde a emissão do meu primeiro título de residência, eu posso pedir a nacionalidade portuguesa. Isso é a regra atual. Eles querem aumentar esse período, passar para 7 anos aos membros dos países de língua portuguesa, 10 anos demais, mas atualmente permanece os 5 anos. Então, com 5 anos, de uma forma ou de outra, você vai conseguir, desde que você siga o caminho correto, a nacionalidade portuguesa, e isso realmente é um sonho de muitos, né? Exatamente. Muito bem, Luender. A documentação é a parte crítica do processo. O que você recomenda, assim, quais são os documentos mais comuns para as pessoas que pretendem iniciar esse procedimento, buscar ali a sua cidadania, e quais são aqueles documentos inesperados, difíceis, que eles precisam de encontrar? Ótima pergunta, doutor Rafael. O principal ponto que nós temos de dificuldade é a parte de registros documentais. Nós falamos de documentos, né, registros que são muito antigos. E às vezes você procura um cartório e você não encontra aquele documento. Às vezes aquele documento não está no cartório, mas nas igrejas, porque anteriormente as igrejas exerciam esse papel de registro civil. Então não é a certidão de nascimento, é a de batismo. Registro paroquial. Registro paroquial. Às vezes o nome está incorreto. Isso é exato. Então assim, você enfrenta muitos desafios. É aí que entra bem o nosso trabalho. Porque nós temos com a nossa expertise, né, um trabalho de genealogista, nós temos pesquisadores. Posso fazer por conta própria? Pode, não é um trabalho exclusivo da advocacia. Só que com o trabalho advocatício você vai ter aquele conforto e aquela segurança de localizar documentos, de montar o processo. Muitas pessoas entram por conta própria e depois nos procuram. Entrei, meu processo está parado, ou meu processo foi indeferido, ou caiu em exigência. Então o teu trabalho de profissionais vai também te dar esse suporte necessário, que é a parte mais difícil, é realmente a parte documental. Exato, muito bom. Muitos têm ancestrais portugueses, né, com nome muito comum, e documentos antigos. Por exemplo, João da Silva, século XIX, século XIX. Como a atuação profissional vai conseguir comprovar a filiação e essa descendência em casos difíceis, né, em que você obtém uma dificuldade no rastreamento genealógico que você falou aí? Ótimo. Além de desmistificar a questão do preconceito, a xenofobia, como se fosse a regra, esse é o segundo assunto que eu acho interessante a gente comentar. Existe uma ilusão de que o sobrenome por si só, ele te garante direito à nacionalidade. E se o fosse, basicamente todos nós teríamos direito à nacionalidade. De Silvas, Oliveiras, Pereiras, que vem todos das regiões portuguesas, né? Exato. Então, assim, o sobrenome por si só, ele não te garante nada. Ele pode ser um indício. Ele pode ser alguma fagulha que vai nos acender, mas se você procura, você tem que buscar algum norte. Sim. Olha, eu acredito, meu avô comentava, meu pai comentava que o nosso bisavô era português, a gente tem aqui um documento ou outro, aí a gente tem um parâmetro para pesquisar. Mas o sobrenome por si só, ele não traz essa referência, não traz essa garantia para a nacionalidade portuguesa, até porque ela é limitada. Por exemplo, a Itália anteriormente não limitava essas gerações. Sim. Alteraram e passaram a limitar. Foi recentemente alterado. Foi recentemente alterado. Exatamente porque eles entendem que a nacionalidade é o vínculo maior que você tem com o país. Exato. Então, se está tão distante assim, já não é você mais já perde até o conceito de nacionalidade. Você já perde o conceito. Que essa vem da própria Nazis, né? É o junção cultural, social, e você distante desse jeito não perde a característica. Perde a característica. Faz sentido, né? Exatamente. Uma pergunta que eu sempre tenho feito em quase todos os episódios, Leandro. A internet, ela oferece muitas informações, muitas soluções prontas, muitas facilidades. Tá? Estavam aqui vários profissionais, a gente pergunta, fala, quais são os cuidados, né? Quais são os riscos que a pessoa tentar um processo sozinho, sem a ajuda de um advogado especialista, de profissionais que podem ali
de maneira mais atenciosa e qualificada, cuidar dessa parte, e quais erros mais comuns que levam à recusa do pedido de nacionalidade ou mesmo de visto português. Ótimo. O principal cuidado está nas informações. Esse mercado ele é muito abrangente. Portugal já passou de 1 milhão de imigrantes. Para um país pequeno, eles já conseguem assim lidar de uma maneira muito preocupante, Certo. porque eles já não conseguiram mais colocar os parâmetros que eles gostariam, tiveram que fazer isso de uma vez. Então as informações elas vêm muito de influenciadores, vêm de YouTubers. Algumas informações que têm realmente o caráter informativo são boas, outras são perigosas. Então, se falar de nacionalidade, falar de vistos, às vezes a minha experiência não se aplica para a sua, o meu caso é diferente do seu. Não é algo padronizado. Não é algo padronizado. Esse é o principal erro, é pegar uma informação, olha, porque o meu vizinho fez, o meu primo foi, deu certo para ele, vai dar certo para mim. E a parte documental ter todo aquele cuidado mesmo, né? De revisar, de analisar, de acompanhar principalmente, né? E quando a gente fala, quando eu começo a trabalhar nessa área, a minha maior preocupação era exatamente essa. Eu sempre ouvia dizer de um imigrante que sofreu um golpe. Olha, eu contratei uma assessoria, sumiu, contratei uma pessoa, paguei, a gente vê isso nos noticiários a todo momento. A pessoa vem de ilusão e as vítimas acabam comprando essa ilusão. Exato. Então, assim, eu entrei nesse mercado entendendo que tudo que você lida com direito é muito delicado. Mas quando a gente fala de uma mudança para outro país, eu acho que é mais ainda. Mais delicado. Porque a pessoa ela entrega a vida nas suas mãos. Certamente. Então, assim, não fazer isso nas mãos de qualquer pessoa. O que era exige muita sonho, confiança. É confiança. O que era para ser um sonho vira um pesadelo. Perfeito. Perfeitas colocações. Então, o alerta fica dado, né, para as pessoas terem esse cuidado. Além dessas documentações, né, o que pode surpreender o solicitante, como algum registro de ordem criminal aqui, ou até mesmo de caráter cível, mas que possa vir a gerar um embaraço para ele, que você possa aí alertar? Ótimo. Um dos documentos que nós temos que juntar no processo são os antecedentes criminais. Então, se eu enfrento alguma investigação criminal, meu processo pode ficar suspenso. Se eu tenho uma condenação criminal, meu processo pode ser indeferido. Não quer dizer que eles vão analisar o caso concreto, mas sim, os antecedentes são avaliados, isso é muito importante, e sob o ponto de vista criminal, porque eles entendem que a partir do momento que eu venho com alguém, ou entrego, ou concedo uma nacionalidade para alguém que tem um registro criminal, possa trazer um problema que era de outro país para o meu, então isso vai acender um alerta muito grande. E sobre o ponto de vista civil, nós temos o hábito de deixar as atualizações dos nossos registros para depois. E eles não entendem isso como algo que pode ser feito. Então, às vezes o fato de você conviver, mas não formalizar uma união estável, o fato de você se casar, mas não atualizar os seus documentos. Olha só. Então, isso pode gerar embaraço. Isso pode gerar embaraço. Então, eu me casei, mas eu não alterei os meus documentos. Isso para nós é convencional, a gente deixa para alterar depois quando precisa. Para eles querem a documentação muito bem informada, muito bem alinhada. Muito bem, isso é importante, se preocupar com a atualização da documentação, principalmente para quem quer fazer a onda migratória e partir para outro país. Considerando uma pergunta que eu vou fazer, que para os advogados é muito complicado responder, né? Refere-se a tempo do processo. Com a sua experiência, qual que é a média? Eu sei que é difícil de falar com precisão sobre isso. Qual é a média de um processo para a obtenção da cidadania portuguesa? Quanto que leva um processo? Quanto tempo leva um processo desse? Ótimo. Quando a gente fala de processos para filhos, nós temos uma duração, uma média temporal de 8 meses a 1 ano. Então, você na condição de filho, alguém reconhece o seu pai, a sua mãe reconhece, você entrando com o pedido como filho tem uma facilidade maior, porque você pode escolher qual conservatória, que é o órgão responsável pelos registros civis de Portugal, tal como os nossos cartórios, qual conservatória você vai submeter o seu pedido, o seu processo. Agora, quando você fala de processo para neto, casamento e tempo de residência, vai todo para o mesmo lugar, que é a Conservatória dos Registros Centrais de Lisboa. Então, se eles recebem processos demais e eu não tenho como escolher uma conservatória pequenininha de uma região, porque eu sei que lá tramita mais rápido. Entendi. Então, tratando-se de netos, casamento e tempo de residência, média de 2 a 3 anos. Tratando-se de filhos, 8 meses a 1 ano, uma média temporal que a gente coloca. Bacana, muito bom, Wender. E para fecharmos aqui o nosso episódio, com informações importantíssimas aí sobre direito internacional, qual conselho prático você daria ao nosso telespectador, o nosso espectador aqui, que está nos ouvindo, está nos assistindo, que ele pensa em iniciar uma jornada nesse sentido? Ele está pensando em fazer
essa mudança para Portugal? Qual conselho você daria a ele desde o início e de questões práticas principalmente? Olha, a palavra-chave é planejamento. Se eu me planejo para mudar de cidade, eu me planejo para mudar de estado, como é que eu não vou me planejar para mudar de país? É uma decisão muito séria. Eu já tive clientes que eu atrasei a ida dele por pelo menos 1, 2 anos, porque ainda não estavam preparados. Acharam talvez preocupante, mas agradeceram depois. Então as pessoas vão como se estivessem mudando de bairro. Olha, eu juntei as minhas coisas aqui, estou indo e deixo para resolver lá. E isso vai realmente frustrar todas as suas expectativas. Então o planejamento é o ponto-chave. E o segundo ponto, saindo desse viés de quem pretende ir, quem pretende atuar. Nós que somos professores, né, universitários, a gente se preocupa muito com essa geração que está vindo para o exercício do direito. E quando a gente fala da advocacia, a advocacia é extremamente abrangente. E geralmente as pessoas tendem a ir sempre para as mesmas áreas, que são extremamente importantes, são validadas, mas existem tantas áreas que não são exploradas. Não são exploradas e falta profissional. E falta profissional. Eu estou falando do direito internacional, eu estou falando de outras áreas que precisam de profissionais qualificados. Então, procure aquilo que te traz afinidade e não faça mais do mesmo. Ótimo. Procure realmente um diferencial que você vai sobressair. Muito bom, eu agradeço demais a participação do Loender aqui. Um programa interessantíssimo. E, Loender, temos muita coisa ainda para falar em outros episódios. Você, como educador, temos vários temas aí importantes para falar de situações de universitários, né, graduação, pós-graduação. E você, com certeza, estará aqui conosco em novos episódios. Muito obrigado. Obrigado. Deixo os meus agradecimentos. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa, pelo projeto. Fico feliz em contribuir. Tenho certeza que essa marca registrada é um grande sucesso e traz muitas informações. Aproveitem esses conteúdos e obrigado pela participação. Até logo. Um abraço.